Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Instituto Espírita Obreiros do Bem de Osasco. Estamos transmitindo ao vivo pelo nosso canal do YouTube, diretamente do nosso salão de palestras, sem público e com equipe técnica reduzida, seguindo todos os protocolos de segurança recomendados. O nome do nosso canal no YouTube é IEOB Palestras Espíritas. E nós pedimos aos internautas que se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para receberem as notificações sobre novos vídeos publicados. E também pedimos para que deixem o seu joinha nos vídeos que gostarem. Vamos aos avisos da casa. DAPSE, que é o Departamento de Assistência Social aqui da casa, tem alguns itens em falta para a cesta básica que é entregue mensalmente às famílias assistidas. Nós estamos em falta com sardinha, feijão, margarina, farinha de mandioca e óleo. A livraria do Instituto Espírita Obreiros do Bem está atendendo online, mas também fica aberta aos sábados, das 13 às 17 horas. O site é www.obreirosdobem.org.br. Então, através desse site, vocês podem obter todas as informações sobre a casa. E vamos agora, então, fazer a leitura do projeto Transformação Moral desta semana, que é Semana da Natureza. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Livro dos Espíritos, questão 132. Amigos, esta semana a atenção será para a natureza, essa mãe gentil que supre todas as nossas necessidades, nos oferece as condições para o nosso progresso moral. E mesmo assim a maltratamos, a desprezamos e não cuidamos dela com o devido valor, com o devido respeito. No livro Espiritismo e Ecologia, André Trigueiro, no capítulo intitulado O Planeta está dentro de nós, ele observa que todos somos feitos dos mesmos elementos que constituem o planeta. O solo, a água, o ar, a fauna e a flora já são percebidos por cientistas e autoridades governamentais de vários países como integrantes de um mesmo ecossistema, no qual todos interagem e reagem uns sobre os outros, daí a necessidade de equilíbrio para que esse ecossistema continue apresentando as condições necessárias para a vida. Sendo assim, a nossa ação individual e coletiva ganha relevância significativa. Quando despertarmos a nossa atitude para o consumo consciente, necessário, utilização adequada dos recursos naturais, equilíbrio, e o correto descarte do lixo, reciclagem, estamos contribuindo para a preservação da natureza e garantindo condições adequadas de vida para as futuras gerações que, conforme o princípio da reencarnação, serão constituídas por nós mesmos. Então, vamos agora. Eu convido a todos para me acompanharem numa prece de abertura, para iniciarmos a nossa exposição. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre querido,
que tanto nos consola, nos orienta, nos mostra o caminho que devemos seguir. Amigos da espiritualidade, que nós possamos, nesta manhã, estarmos receptivos a essas intuições, para que possamos interpretar da melhor maneira possível esse belíssimo ensinamento de Jesus. Que esses ensinamentos possam calar fundo em nosso íntimo e possam nos fazer um pouquinho melhores no dia a dia. Que assim seja. O título da exposição de hoje é: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele está com o título: Os sãos não precisam de médico, o que é a mesma coisa. Esse conteúdo está no capítulo 24, itens 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou ler para vocês esse belíssimo ensinamento de Jesus, que Mateus colheu e colocou no seu Evangelho, no capítulo 9, itens 10 a 12. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Então, com esse ensinamento, Jesus vem desbancar a tentativa dos fariseus de testá-lo, de verificar se ele estava agindo de conformidade com as leis mosaicas. Naquela época, Jesus saía ensinando, acompanhado dos discípulos, e muitas pessoas do povo também o acompanhavam, muitos doentes, pessoas de todas as categorias. Até pessoas assim mais abastadas também acompanhavam Jesus na sua peregrinação. E os fariseus, junto com os elementos lá do centro, os doutores da sinagoga, os doutores da lei, eles também iam junto com o objetivo de verificar se Jesus estava contrariando as regras estabelecidas pela religião deles. E uma das regras seria essa: não conviver com pessoas de má vida e com pessoas doentes, porque podem transmitir as suas moléstias. Então, eles não podiam, de forma alguma. E Jesus não se importava com isso. Ele aceitava a todos, ele tratava a todos da mesma forma, tanto faz se é doente, se é rico, se é pobre, se é ladrão, não importava. Ele convivia com todos. E os fariseus eram muito arraigados à letra, às leis. Eles queriam que tudo girasse em torno das leis, mas de uma forma aparente, porque, na verdade, por dentro, eles só se preocupavam com o poder, com a posição. Eles só, da boca para fora, eles falavam, ensinavam as leis, faziam com que fossem cumpridas, mas por dentro eles não agiam dessa forma. Isso até fez Jesus citar aquela frase que nós conhecemos: são túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então, as pessoas que seguiam Jesus, a grande maioria eram necessitados. Eram pessoas doentes, eram pessoas que acabavam se arrependendo de suas atitudes e buscavam mudança. Esses eram os enfermos que Jesus buscava tratar. Não que os fariseus, os doutores da lei, não fossem também doentes.
Eles eram doentes, só que eles não sabiam. Eles achavam que eles estavam muito bem, que eles estavam agindo da forma correta. Às vezes, um ou outro até poderia estar pensando como Paulo, antes de ser Paulo, quando ele era Saulo, ele não era rígido no cumprimento da lei? Porque ele achava que era a forma correta. Depois que ele se tornou Paulo, aí ele mudou completamente. Então, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que acompanhavam Jesus, eram enfermos tanto quanto aquelas pessoas que o acompanhavam. Uma outra regra que era estabelecida e que Jesus acabou não atendendo era de não curar aos sábados. Então, eles caíam em cima de Jesus porque hoje é sábado, como você vai curar? Só que para Jesus não tem dia. Não tem dia para se fazer a caridade, não tem dia nem hora para se fazer o bem. É no momento que for preciso. Se a pessoa está ali na sua frente, está necessitando de uma ajuda, não, eu não vou te ajudar porque hoje é dia do descanso. Então Jesus mostrava aqui. Inclusive ele falou, o sábado foi feito para o homem, em função do homem, e não o homem para o sábado. O que é mais importante? O homem ou o sábio? O sábado? No livro O Consolador, Emmanuel responde a seguinte pergunta que lhe fizeram. O que pode se entender por saúde? Já que a gente está falando em doença, então vamos ver o que é saúde. Emmanuel responde essa pergunta do ponto de vista espiritual. Ele diz assim, saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, se a alma está em harmonia, nós temos saúde. A saúde, então, é o equilíbrio, é estar bem, é o nosso espírito, a nossa alma estar bem, estar de conformidade com o que é certo, com as leis de Deus que nos regem a todos. Quando nós transgredimos essas leis, nós sofremos. Um exemplo muito simples, palpável, concreto. Se eu vou me alimentar e aquela comida está muito gostosa e eu como um pouco, ai, mas isso está muito bom, eu quero mais. Ponho mais um pouco no prato, ai, que gostoso. E mais, e mais. Chega um momento que a gente vai passar mal. Por quê? Porque o nosso organismo não vai suportar aquela carga de alimento. Assim acontece com tudo na vida. Tudo que extrapola o limite acaba nos prejudicando. O perdão, por exemplo. Quem não consegue perdoar fica preso, fica amarrado naquele sentimento. Só quando ele consegue perdoar que ele se liberta desses elos que o perdão, a falta do perdão nos prende. Então, com essa resposta de Emmanuel, nós podemos admitir que todos somos doentes. Porque todos nós vivemos num mundo de expiação e de provas, somos espíritos imperfeitos, já aprontamos muito e às vezes ainda continuamos aprontando. Então, estamos doentes. A nossa alma está doente. Então, o que seria preciso para a gente sanar essa doença? Quando a gente está doente, a gente vai buscar o quê? O remédio, não é? Eu estou com dor de cabeça, eu vou procurar um comprimido para que passe a minha dor de cabeça. A própria palavra remédio já nos diz re quer dizer voltar. Médio quer dizer meio, caminho. Então, voltar ao caminho. Se a nossa alma está doente, temos que voltar ao caminho. E que caminho é esse? É o caminho da lei divina, das leis morais que
os espíritos passam para Kardec e ele coloca no livro dos espíritos, no livro terceiro, as leis divinas, as leis morais. Então, quando nós seguimos essas leis, nós melhoramos. É claro que a cura é com o tempo, porque se nós temos faltas do passado a resgatar, nós temos que sofrer essas consequências. Mas, a partir do momento que nos esforçamos para nos melhorar, a partir do momento que nós buscamos não agir mais de forma errada, então a gente aos poucos vai deixando de sofrer. Então, o sofrimento é ocasionado pela nossa imperfeição. Então, vejam bem, o seguir a lei de Deus é o remédio infalível, que nos vai dar saúde, felicidade, relativa, é claro, harmonia. Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 78, Ante o Divino Médico, é o título. Eu vou ler só um pequeno trecho, não vou ler tudo, não. Emmanuel diz assim: milhões de nós outros, encarnados ou desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e ambições de existências passadas ou adquiridas de agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. Basta ligeira reflexão para encontrarmos no Evangelho de Jesus a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Jesus era um espírito crístico, evoluído, tinha todo o conhecimento. Então, ele sabia o que cada um precisava. Tanto é que nas curas que fez, muitas vezes, não eram todas as pessoas que eram curadas, porque eles sabiam que aquela pessoa ainda precisava estar com aquele problema. Aquele problema era o remédio para o seu espírito. Então, aquele não era curado. Mas ele conhece, não é? Todos nós intimamente, sabe como somos e sabe do que precisamos. Kardec, nesse capítulo, nesse item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta que essas palavras de Jesus, os sãos não precisam de médico, aplicam-se também ao Espiritismo, mostrando que a mediunidade é um presente de Deus. Porque Deus não quer a morte do pecador. Não foi isso que Jesus falou? Meu Pai não quer a morte do pecador, e sim que ele viva e que ele tenha vida em abundância. Então, através da mediunidade bem compreendida e praticada de forma séria, através de estudos, ela traz luz, consolo, esclarecimento a todos, sem distinção, pobres, ricos, letrados, virtuosos e viciados, porque o remédio é para todos. Então, é fundamental que os médiuns, principalmente os espíritas, porque têm o conhecimento, busquem a excelência das qualidades morais para que possam atrair espíritos bons. Isso é o que falou Kardec na explicação desse tema. Então, o que nós temos que fazer? Nós sabemos. Nós temos que primeiro procurar nos conhecer para poder trabalhar, eliminar aquilo que não é bom em nós, aquilo que nós detectamos que não nos ajuda, que não nos faz feliz, que não nos eleva, e procurar atacar tudo isso para que a gente possa estar cada vez melhor.
Para encerrar, eu gostaria de contar a vocês uma história que nos conta Humberto de Campos no livro Contos desta e doutra vida. No capítulo 27, o título é Na Vinha do Senhor. O Humberto de Campos diz o seguinte: assim que Jesus morreu, assim que Jesus desencarnou, Pedro sentiu vontade de ajudar as pessoas, de fazer aquilo que o mestre fazia. Então ele resolve abrir a Casa do Caminho, que era a sua casinha humilde, que depois foi ampliada, para atender as pessoas necessitadas. Mas aí, antes dele inaugurar, vamos dizer assim, antes dele abrir as portas da casa, ele pede para Jesus: mestre, eu preciso que o senhor venha aqui me orientar, me dizer como eu devo agir, o que eu devo fazer. Eu quero trabalhar, mas eu preciso de ajuda. Aí Jesus respondeu: amanhã, Pedro, amanhã. Ele ficou contente, falou: amanhã o mestre vem, né? No dia seguinte, ele levanta cedinho, se arruma, ajeita a casa, tudo, e fica esperando Jesus chegar. Dali a pouco, escuta-se uma barulheira lá fora, uma gritaria, e entra, esbaforido pela porta adentro, um homem, todo esfarrapado, porque estava lutando lá fora para se defender, e pede a Pedro: me ajude, eles querem me prender. Aí Pedro fala: não, de forma alguma. Essa é a casa do Senhor. Como é que eu vou receber aqui um bandido, uma pessoa que está sendo perseguida pela polícia? Não, é melhor você sair. E entrega o homem para a polícia. Passado um tempo, bate na casa uma mulher, uma cortesã, uma mulher de vida fácil, muito bonita, cheio de joias, mas com um problema sério de saúde, e pedindo ajuda para Pedro. E ele: não, aqui não, nessa casa não, você vai passar doença para todo mundo, não, pode ir embora. E manda a mulher embora. Mais tarde, aparece um bêbado, totalmente alcoolizado e passando mal, pedindo ajuda. Pedro: de jeito nenhum, aqui não. Você vá curtir a sua bebedeira lá fora, porque você não vai vomitar aqui dentro, né? Está tudo limpo, arrumado. E assim passou o dia. No final do dia, vem Jesus. Pedro o vê. E Pedro fala: mestre, eu esperei o dia todo pelo Senhor, e o Senhor não veio para me ajudar. Aí Jesus lhe disse: por 3 vezes eu te visitei, Pedro. A primeira vez foi com aquele homem que estava sendo perseguido pela polícia, que você não quis ajudar. A segunda vez foi aquela mulher tão necessitada de amparo, de arrimo, de um remédio para as suas dores, e você também a dispensou. E na terceira vez foi o bêbado, que estava alcoolizado, que precisava de ajuda, e você também mandou embora. Aí Pedro cai em si e pede perdão a Jesus. Perdão, mestre, perdão, eu não sabia. Aí Jesus fala: toda vez que desejares conversar comigo, lembra, Pedro, que o Evangelho tem a minha palavra. O Evangelho tem a minha palavra. Aí Jesus desapareceu. Pedro, então, correu buscar os apontamentos de Levi, que Levi tinha anotado histórias que os discípulos contavam sobre Jesus, né? Então, ele vai lá, abre ao acaso e lê: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Então, vejam bem, nós precisamos enxergar o que nós precisamos, mas também enxergar o que o outro precisa e auxiliá-lo em nome de Jesus. Este
Esta é a nossa tarefa, já que temos esse entendimento. Eu agradeço a atenção de todos e os convido, mais uma vez, para uma prece de encerramento. Nós agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de relembrar os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos estar sempre lembrando para podermos segui-lo da forma que ele nos aconselhou. Agradecemos aos mentores amigos, ao mentor desta casa, Batuíra, e a todos os espíritos amigos que nos atendem, que nos acolhem nesta casa de amor. Muito obrigado a todos. Que assim seja.